O filósofo John Zerzan é um dos anarquistas mais conhecidos dos Estados Unidos. Ele propõe a destruição da sociedade tecnológica e uma volta às sociedades primitivas, anárquicas, ligadas à natureza, que era como viviam os nossos índios. Zerzan defende as táticas do Black Bloc como úteis para deflagrar um processo real de mudança. O filósofo, que se autodenomina anarco-primitivista, vive na cidade de Eugene, no estado de Oregon, do outro lado dos Estados Unidos. Conversou com o Sem Fronteiras através da internet. So they are not necessarily anarchists. Well, more and more, it's an anarchist thing. I think that's been the tendency, even in, say, Egypt, Turkey. I mean, these other uprisings along with Brazil, I don't know a whole lot in particulars. I have friends in these places, but it's just my overall impression that it's increasingly anarchist. And I think the simple reason for that is what's left. What's no one really, well, some people still believe in socialism, communism, so forth, but in terms of a radical alternative, I think it's really left to anarchy. So the question is, what is that? What do we have to offer? And what is our contribution? Is there a different perspective, or is it just another part of the left, or what is it? Let's look at those demonstrations that are happening. It's a huge number of young people, basically, who are yearning for change. They don't accept what's going on. Their lives, they've hit a point of let's go to the street and ask for change. Let's do something. What do you propose that they do? Because one thing that is happening is all those demonstrations have been peaceful, and they have ended with violence. Either the police provokes violence, or some people do vandalism, or maybe black bloc tactics. I don't know, but it ends badly with lots of violence and breaking things up. And less people now are going out because they're afraid of violence. So for those people, 2 million people in Brazil went to the streets. They're really looking for an alternative. What would that be? What would anarchists propose as an alternative? And I'd like to address what you said before about 2 million people in the streets. In the U.S. in 2003, before the second U.S. war against Iraq, there were millions and millions. In fact, around the world, there were the biggest demonstrations in world history. But it meant nothing. Because if people are going to be out there and be well behaved, don't damage anything, all they're doing is demonstrating to the authorities that they're not serious. What is accomplished when there is damage, property destruction, or police fights with the police? For instance, last year in Chicago, there was this huge demonstration against NATO. What was in the news afterwards was black bloc, police, violence. What was achieved? Well, that's another extremely difficult challenge because, of course, many people will be fearful of that. They won't understand why people would go to those lengths. But I think we have to pass through that stage. We have to be able to articulate why it is that we would take such militant action. If we have a chance to talk about what's really at stake and how well-behaved, symbolic walking around in a parade achieves nothing, then maybe we start going forward. It's not going to be easy. It's going to take some real stepping up to take some risks, I'm afraid. Because otherwise you're just still conforming. You're just being, the police tell you to do this and you do that. It's like the whole of society. You're just you're just going along with it. So if you go along with it, then of course nothing will change. I would not ever say that Black Bloc is going to break some things and then everything will be fine. It doesn't work that way, of course. People have to be part of this whole conversation and realize that it doesn't have to be this way. It could be this other way if they want it that way. Foi uma surpresa a ação de anarquistas nas recentes manifestações de rua no Brasil.
Poucos sabiam até mesmo da existência de grupos organizados e ativos no país com sites na internet. A maior novidade, no entanto, foi a presença, em alguns dos momentos mais violentos, de jovens vestidos de preto que protestam usando a tática Black Bloc. Quem são esses jovens de preto no Brasil? O que eles querem? E por que a tática da violência? Conversamos com vários manifestantes que usam as táticas do Black Bloc. Apenas um deles concordou em dar entrevista, e mesmo assim por Skype. Todos os outros argumentam que seria incoerente falar com a TV Globo, já que discordam da visão que a grande mídia tem das táticas Black Bloc. Também seria incoerente falar em nome de um coletivo, que não existe como grupo e que pode acolher qualquer um. Consideram-se a defesa dos manifestantes. Acham um equívoco serem chamados de anarquistas, já que não são um grupo e que há anarquistas entre eles, como também há pessoas com outros pensamentos. Quando confrontados com a afirmação de repórteres de que o Black Bloc também ataca alvos como bancos e prédios do governo, respondem que não podem evitar a ação violenta de infiltrados, inclusive da polícia. Todos com quem conversamos concordam com as palavras deste estudante de 20 anos que conversou com o Sem Fronteiras. O Black Bloc Brasil, na verdade, é o mesmo de que é no mundo inteiro. Ele não é um grupo, não é uma organização. O nome Black Bloc é uma tática, é um meio de agir nos protestos, defendendo as pessoas que não têm condições de ficar, digamos, peitando a polícia na hora em que ela tira e joga bomba. Não existe reunião, não existe liderança, nós não sabemos nem quantos somos. Qual é a reivindicação de vocês? A reivindicação que nós temos no protesto, ela é diferente da nossa ideologia. Nós temos uma ideologia, só que nós também temos, digamos, pé no chão. Nós estamos nesses protestos fazendo a proteção e reivindicando as mesmas pautas do protesto. Como é que eu posso diferenciar vocês dos vândalos, né? Porque vocês estão sempre cobertos e os vândalos também, né? Como é que eu posso fazer essa diferença? A diferença é a seguinte: os vândalos normalmente eles andam com blusas na cabeça, sem blusas, ou então com blusas na cabeça e com blusas de outras cores, bermudas e etc. A Black Bloc ela anda em grupo, ela só fica junta. A Black Bloc ela não anda separada, ela anda sempre junta. Com capuz preto, máscara preta, calça preta, blusa preta, óculos preto, máscara de gás, sempre mantendo um padrão preto. E tem gente que se infiltra no movimento de vocês? Existe divisão dentro do Black Bloc Brasil? Infelizmente isso acontece. Em que situações vocês são violentos? Você já foi violento alguma vez? A violência da Black Bloc, ela não se dá em atacar, somente em se defender. A polícia, ela atira com bala de borracha, a polícia ela tem escudo, a polícia tem proteção, a polícia tem bomba de gás, a polícia tem bomba de efeito moral, e a única coisa que a gente tem para se defender são madeiras, paus e pedras. Entendeu? Então a gente, na verdade, a gente tem que responder à altura. Eu não digamos que a gente é agressivo, nós simplesmente respondemos à altura que a polícia ataca. Mas lixo na rua faz parte da tática Black Bloc que atrasa a movimentação da tropa. Felipe Correia, estudioso do anarquismo e militante do movimento, diz que existem duas correntes anarquistas no Brasil, como acontece em outros países. A que vê a violência como gatilho de uma eventual insurreição, como é a tática Black Bloc, e a vertente mais moderada, a qual Correia pertence, que aprova a violência se ela decorrer de uma longa luta política. O Black Bloc, ele se insere, né, naquilo que ele tem de anarquista dentro dessa tradição insurrecionalista. É uma tradição que no Brasil ela é bastante minoritária, né, mesmo se a gente tomar de um ponto de vista histórico, ela sempre foi uma corrente bastante minoritária no país e recentemente, inclusive, ela aparece um pouco nas mobilizações, entre aspas, antiglobalização do começo dos anos 2000, ela praticamente deixa de existir e ela ressurge agora com essas mobilizações, em particular isso que se vem chamando de Black Bloc Brasil.
Quando a gente vê a violência nessas manifestações, elas são fruto dessa atuação do Black Bloc ou não? A sociedade em que a gente vive, né, em que é uma sociedade de dominação, tanto na esfera econômica, com exploração do trabalho, quanto na esfera política, com a dominação político-burocrática, coerção por parte do Estado, alienação cultural, né, no âmbito da cultura, da ideologia, eu acho que a gente pode dizer que essa é uma sociedade que nós entendemos como uma sociedade violenta. Né? Então, essa violência, acho que em primeiro lugar, o que deve ser ressaltado é que essa violência das mobilizações, elas devem, antes de tudo, ser entendidas como resposta. Né? Elas estão respondendo a uma violência cotidiana da sociedade em que a gente vive. Eu acho que o que tem que ser enfatizado, em primeiro lugar, né, é essa noção do que significa a paz. Né? Porque eu acho que existe um senso comum que entende que uma sociedade pacífica é uma sociedade em que tudo está bem. Né? Eu acho que a crítica que os anarquistas vêm fazendo é que na sociedade em que a gente vive, né, em que predominam as relações de dominação, de opressão, de exploração, a paz, né, ela é a institucionalização desse tipo de relações. Ela interessa, né, a um conjunto de classes dominantes, né, que aí estão. E que, portanto, né, qualquer processo conflitivo, né, ele pode, em alguma medida, colocar em xeque a estrutura dessa sociedade. Né? Então eu acho que questionar a maneira como essa sociedade está estruturada exige que, em alguma medida, se reconheça a necessidade da violência como ferramenta de luta. Vai pra lá, irmão.